Você sabe o que é uma pessoa polímata? Se a sua resposta foi não, eu lhe convido a acompanhar a minha conversa com a psicóloga especialista em recursos humanos, Gabriela Baroni. Gabriela, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente dissesse para aqueles que estão nos assistindo o que é um polímata, né? Essa palavra desconhecida, mas que traz uma definição de uma pessoa que tem várias competências, é isso? Exatamente. Bom, Michele, primeiramente eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto complexo, um pouco desconhecido, mas que é muito interessante, que eu acho que pode render um bom papo aqui para a gente hoje. Então é isso, em resumo, é uma pessoa que tem vários conhecimentos, ela não fica apegada ali só a uma área do saber, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é uma pessoa que tem vários conhecimentos superficiais, é um conhecimento mais profundo, né? E com esse conhecimento profundo, ele consegue conectar tudo isso e botar em prática. A origem dessa palavra é grega, e aí traduzindo, né, ao pé da letra, seria aquele que sabe muito, aquele que aprende muito. Então, ao contrário do que muitas pessoas falam, né, tem um saber, um conhecimento, um imaginário social equivocado sobre o polímata, não é superficial, não é raso. Não é generalista. Não né? é generalista, é o contrário disso, né, ele se aprofunda, ele tem maestria nos assuntos que ele se propõe a estudar, a fazer, a praticar, a atuar, né? Não é falta de foco profissional também, tem muitas, dependendo de onde esse currículo caia, de onde esse portfólio vai parar, ele vai ser interpretado como um profissional sem foco, que não sabe o que quer. Não é TDAH, muitas pessoas, né? Hoje os transtornos estão muito populares, então todo mundo está diagnosticando todo mundo. Não é TDAH, é uma atitude, uma personalidade. Os polímatas acabam falando que é um estilo de vida, um modo de levar a vida. Então é uma pessoa que tem esse conhecimento mais aprofundado e, para além disso, consegue botar em prática fazer essas conexões, né? Todo esse conhecimento colocado em prática. Você falou um pouquinho pra gente do perfil, né? Eu queria que você explicasse quem é polímata. Ele carrega características específicas, né? Essa é uma característica que ela vai se sobressair na vida adulta, ou desde criança a gente já consegue perceber isso? Tem como a gente analisar sobre esse aspecto, Gabriela? Olha, a psicologia, de modo geral, caracteriza a polimatia como um fenômeno. Não é um quadro clínico, não é diagnóstico, então logo não é inato, né? A pessoa não nasce gênia, né? Não é genialidade necessariamente. Apesar de que, quando você para pensar nos gênios, né, da nossa história, da nossa sociedade, nossos antepassados, todos praticavam polimatia. Eles sabiam mais de 2, 3 assuntos de forma aprofundada, né? Mas esse fenômeno ele é mais sobre atitude. Ele tem vários fatores que influenciam, então, atitude, o ambiente, né, o comportamento e atitude. Então, é uma coisa que a pessoa pode adquirir. Ela pode, desde pequena, né, ser diferenciado, ser essa pessoa de mente aberta, fora da caixa, que é o que a gente escuta bastante, né, fora da curva, fora da caixa, mas é uma coisa que a pessoa, uma habilidade, é uma competência que a pessoa pode desenvolver também depois de adulto. Nunca é tarde para aprender, né, para se desenvolver, para crescer, para evoluir. Então é uma competência, uma habilidade que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Você falava pra gente dependendo onde esse currículo caia, existe uma ideia de que essa pessoa está perdida, né? Como é que o mercado de trabalho encara o polímata, né? Existem setores em que ele é visto de maneira positiva e outros em que essa visão muda, por exemplo? Eu acredito que sim, trabalhando com recursos humanos, trabalhando no mundo do trabalho, né, trabalhando com o trabalho, eu percebo bastante isso. Então, pelos lugares que eu passei, por onde eu estou hoje, você percebe que dependendo da área, para perfis mais tradicionais, para profissionais, para áreas de atuação mais tradicionais, mais clássicas, às vezes ele é visto de forma equivocada. Então, como eu disse, essa pessoa que não tem foco, ele não sabe o que quer, ou ele é instável, ele não para. E aí eu acho que para áreas mais de inovação, de tecnologia, de comunicação,
esse perfil ele é mais valorizado, né? Porque a pessoa que pratica polimatia, ela tem um conhecimento diverso, com diversidade a gente é mais criativo, a gente é mais inovador, tem mais espaço para inovação, para crescimento. Então, existem áreas em que esse profissional é mais valorizado, existe áreas que esse profissional acaba sendo rotulado, né? E existem áreas que realmente é necessário que a pessoa seja especializada, né? De maneira nenhuma a gente está aqui falando que a especialização necessita ser deixada de lado, né? Ou que é uma coisa que está caindo em desuso. Pelo contrário, tem áreas que realmente a gente precisa de profissionais especializados que tenham autoridade, profundidade sobre determinado assunto, mas para outras, como eu disse, em áreas de inovação, lideranças inovadoras, startups, o perfil do polímata ele é mais valorizado. Justamente porque nessas áreas é onde vai exigir um pouco mais de uma atuação diferenciada, Gabriela, seria isso? Porque assim, o que a gente vê hoje é que existe uma grande concorrência, que o tempo todo a gente está falando, por exemplo, de princípios que precisam ser incorporados dentro dessas corporações, como é o ESG, essa preocupação de sustentabilidade não só ambiental, mas também na relação com as pessoas. A gente vê agora uma preocupação com a saúde mental chegando com a NR1 muito presente nas empresas. Então a gente pode pensar que polímatas são pessoas que auxiliariam a encontrar soluções para problemas que são complexos dentro dessas corporações? Sim, eu costumo dizer que são pessoas que estão engajadas em resolver problemas que são comuns, que todo mundo sente, dores que está todo mundo sentindo, mas que ninguém ainda achou uma solução. Né? Então, por conta desse conhecimento diverso, muito múltiplo em várias áreas do saber, isso facilita com que a pessoa seja resolutiva com criatividade, como eu disse, pensando fora da caixa, tendo ideias malucas, mas que realmente trazem alguma solução, uma melhoria de processo, né, melhorias e mudanças. Então, seria nesse sentido mesmo. Quando você disse assim, de forma nenhuma a gente está dizendo que a especialização está caindo em desuso, né? É comum pensar dessa forma quando a gente olha para um perfil que tem profundidade em diversos aspectos? Eu digo assim, quando você diz, né, a especialização não cai em desuso, ela ainda é bastante requisitada no mercado. Existe algum bochicho ou alguma fofoca que circula de que a especialização vai ser deixada de lado? Uma fake news, né, que tá falando, vamos deixar a especialização de lado? No sentido de que eu percebo, né, que tem se falado muito sobre, seja diverso, seja múltiplo, é isso que o mercado espera, essa é a tendência. Realmente o mercado tem valorizado esse profissional. Considerando a nossa realidade atual, né, os nossos problemas, a gente precisa de vários meios hoje para resolver um desafio, uma dificuldade. Então tem muito se plantado isso no mundo do trabalho, né, nas relações do trabalho. Você precisa ser diverso, você precisa ser multipotencial. Isso, lógico, isso é claro, né, o mundo do jeito que está, como a gente tem vivido tão acelerado e prezando tanto pela produtividade, tanto pela entrega, tanto pela performance, e aí acaba que tem tido uma supervalorização desse perfil, desse profissional, e o especialista, que até ontem, né, até antes de ontem ele era muito importante, a hiperespecialização era muito importante, ela tem meio que sido discriminada, né? Mas como eu disse, existem áreas do saber, de atuação, que é necessário que a pessoa seja especializada, que ela seja autoridade naquilo, que ela se conecte com outros especialistas para pensar soluções e melhorias para determinado assunto. Agora, quando você fala dessa cantinela, né, que vem sendo tocada no universo do trabalho, de olha, domine vários aspectos, né, tenha conhecimento sobre vários assuntos, saiba desempenhar várias funções. Qual que é o custo disso para o trabalhador, Gabriela? Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia de transtornos mentais, principalmente depois da pandemia de Covid-19, isso se acentuou muito, né? Isso não é mais um ingrediente para a gente colocar na equação?
Eu também acho. Eu acho que é muito ansiogênico, né? Porque a gente já tem alguns anos, e principalmente depois da pandemia, esse discurso de que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente sabe que não tem, que isso não é possível, né? Apesar da gente saber isso lá no fundo do nosso coração, a gente está sempre querendo dar conta de tudo e fazer o máximo de entregas e ser o máximo produtivo que a gente consegue, e isso acaba trazendo prejuízos para nossa vida pessoal, para nossa saúde mental. Então esse discurso, ele realmente tem reforçado essa questão, né? Tem reforçado esse adoecimento, né, no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, no mundo, na lógica do trabalho, na lógica de produtividade. Você falou pra gente que se nós olharmos o nosso passado, nós vamos encontrar vários polímatas. Você pode dar exemplos pra gente de figuras que são caracterizadas como polímatas e que compõem a nossa história? A gente costuma associar a pensadores antigos, né, os gênios que passaram na nossa história. Então, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Isaac Newton, Cleópatra, conhecia várias línguas, sabia um pouquinho de muita coisa e acabou se aprofundando em 2, 3 saberes. A Marie Curie, que foi uma cientista também que ganhou o Nobel. Então, tem várias... Eu acredito que... Vou melhorar isso aqui, né? Essas pessoas, esses pensadores, esses descobridores, né, era muito menos complexo ter esse perfil, eu acredito, ser esse profissional, fazendo esse comparativo, né, com a sociedade antigamente e como a gente está hoje, né. É possível, sim, ter esse perfil, mas hoje vários fatores influenciam e atravessam isso, né. A gente tem muitas questões que dificultam, né, essa entrega, esse engajamento. Era muito mais fácil, muito mais possível se engajar em descobertas, não que não era difícil, desafiador, né, todo mérito a essas pessoas, porque descobriram coisas do zero, do nada, né, e hoje a gente tem esse conhecimento aí multiplicado, mas eu acredito que as demandas da nossa vida hoje, do mundo atual, impactam muito nisso, né, em desenvolver essa habilidade, em ter essa competência. Então eu costumo dizer que são tantos pratinhos para equilibrar que às vezes vai cair um, vai quebrar, né, e aí é família, é vida pessoal, você tem que ter tempo para treinar, você tem que fazer terapia, tá? Você tem que desenvolver o seu autoconhecimento, você tem que comer direito, você tem que dormir direito, e ainda você tem que ser bom em várias coisas. Então é muito mais complexo, acho que hoje é muito mais desafiador, se tornar um polímata, ser uma pessoa polímata por conta do mundo atual, né, e essa lógica de produtividade exacerbada. Mas a gente tem exemplos também na atualidade. Então, Elon Musk, Bill Gates se denomina, inclusive, ele tem orgulho, Sou né? polímata. Eu acho que ele tem um pouquinho de currículo para falar disso também, né? A Natalie Portman, que é uma atriz, que é bailarina, que é psicóloga, que é escritora, é muito possível, mas são pessoas que estão numa realidade também, apesar de estarem vivendo no mesmo mundo, na atualidade, né, no mesmo mundo que a gente, elas não estão no mesmo contexto, né? O acesso é bem diferenciado. Totalmente, né? Tá muito mais facilitado, não tirando mérito também, mas eu acho que tem essa questão também, né, dos acessos, das oportunidades, das dificuldades que cada um vive, que cada um passa. Muito obrigada, Gabriela, pelas informações aqui no Papo. Nada, prazer estar aqui. Intervalo, a gente volta já.